Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal da nossa igreja para mais um conteúdo da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje chegamos à 10ª lição, a Ceia do Senhor, a segunda ordenança da igreja. O texto áureo da lição de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. A verdade prática, a ceia do Senhor como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. E aí, você conhece todos os detalhes sobre a festa do amor, a ceia do Senhor? Como é para você compreender por que mensalmente, como é a prática, a liturgia da nossa igreja, nos reunimos para cercar a mesa do Senhor? É sobre isso que vamos estudar hoje. E lembrando, você que está chegando agora e ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite a oportunidade, se inscreva aqui no canal da nossa igreja, curta esse vídeo, compartilhe, divulgue e assim você colabora para que possamos levar a mais pessoas o conhecimento da Palavra de Deus. Eu sou o seu irmão em Cristo, William Enoque, e nós somos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Campo de Presidente Prudente. A nossa igreja é presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e em nome do nosso pastor, da nossa equipe, nós cumprimentamos você mais uma vez e desejando que você tenha uma excelente oportunidade de ser edificado pelo poder da Palavra de Deus. Hoje estudaremos então sobre a ceia do Senhor, que é uma ordenança de Jesus, tal qual aprendemos sobre o batismo das águas, mas também a ceia do Senhor é um memorial. E precisamos compreender dessa forma porque estamos proclamando a morte e ressurreição de Cristo e, acima de tudo, celebrando a comunhão com Ele. E é interessante também todos nós compreendemos a maneira sempre reverente, ordeira e respeitosa que devemos participar da ceia do Senhor. É um momento festivo, de alegria, de congratulação, de confraternização, de vitória da igreja. Então, a ceia do Senhor, que é essa ordenança importantíssima, ela não é meramente uma atividade que consta no calendário litúrgico da nossa igreja. É muito mais do que isso, é uma ordenança. E quando todos nós compreendemos esses aspectos, certamente teremos uma vida cristã profícua, abençoada, sempre exaltando o nome santo e precioso do Senhor Jesus Cristo. O objetivo da aula de hoje é apresentar a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã. Também vamos estudar o propósito da ceia e refletir a respeito do modo de celebração da ceia do Senhor Jesus. Todos esses detalhes e muito mais você acompanha a partir de agora com nosso amigo, nosso irmão em Cristo Jesus, o pastor Diego Fonseca. Queridos irmãos, eu quero com alegria saudá-los com a paz do Senhor Jesus. Muito obrigado, pastor William Enoque. Muito obrigado você, querido, que nos assiste, que compartilha, que participa desta programação conosco. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. Espero que fique conosco, deixe o seu like e leve essa programação para outras pessoas, a fim de que estas, de igual modo, sejam atingidas pelo poder que há na palavra de Deus. Vejamos, como dito, que hoje falaremos sobre outro aspecto relevantíssimo no nosso cristianismo, talvez uma das celebrações seguramente mais relevantes da nossa fé, a celebração da ceia do Senhor. Vejamos, de igual modo, que a respeito desse assunto, introdutoriamente, o pastor José Gonçalves destaca pelo menos 3 perspectivas imprescindíveis de serem analisadas. E eu preciso reportá-las, não obstante ela estar no seu material. Em primeiro lugar, ele diz que é um olhar para trás, quando se contempla Cristo entregando-se em sacrifício na cruz. Segundo, um olhar para o presente, quando vê sua real condição diante de Deus, por meio da graça de Deus. Terceiro, um olhar para o futuro,
quando mantém sua expectativa e esperança no seu retorno. Portanto, olhe o papel, a completude que existe na ceia. Um olhar para o passado, olhando para a cruz, um olhar para o presente, dependência da graça, e um olhar escatológico na expectativa e iminência da volta de Cristo. No primeiro momento, a natureza da ceia do Senhor na tradição cristã é um elemento a ser destacado. Na tradição romana, comumente, quando lemos Lucas 22, seja os versos 19 ou 20, e logo nos deparamos com as expressões "isto é o meu corpo" e "este cálice é meu sangue", respectivamente, a tradição romana atrela esse conceito, essa concepção, como uma ideia de transubstanciação. Se você ler todos os textos propostos pelo pastor José Gonçalves, você perceberá de igual forma que nós encontramos dentro dessa compreensão e dessa expressão um tanto extensa, transubstanciação, alguns problemas de ordem teológica. E o pastor José faz menção de destacar quais são esses, no mínimo, 2 problemas. O primeiro, de natureza lógica, porque quando Jesus celebra a última Páscoa, ele já faz uso desse mesmo expediente, tanto do pão quanto do cálice. Portanto, seria inviável compreendermos que se tratava de uma transubstanciação, isto é, do seu próprio corpo, uma vez que ele ainda estava ali. Num segundo momento, entender essas palavras de forma literal e não como figuradas, metafóricas, cria problemas de natureza exegética. Porque se eu torná-las literais, eu também preciso tornar o que João 10:9 escreveu, quando Jesus diz: "Eu sou a porta". Aquela não é uma expressão literal, é uma expressão simbólica. E uma vez sendo metafórica, de igual forma são também as expressões de Lucas 22, versos 19 e verso 20. Portanto, a transubstanciação é uma das concepções e tradições que nós, enquanto cristãos pentecostais, não simpatizamos. Na tradição protestante, existe a concepção por meio da reforma, e aí eu vou evocar a figura de Lutero, da chamada consubstanciação. Qual a distinção? Bem, existe, mas em menor grau. Lutero era um monge, portanto estava atrelado ao romanismo e possivelmente sofrera influências, inclusive em determinadas compreensões. Nesta, por exemplo, uma vez que o corpo físico de Jesus, na concepção de Lutero, está presente no pão da ceia, o que se entende, como disse, por consubstanciação. Lutero não se desvencilhou dessa tradição romana perfeitamente e dá uma versão modificada da sua antiga crença. Ou seja, ele melhora a compreensão, mas não resolve, porque ainda existe a ideia de que Cristo está efetivamente ali, naquele pão a ser ingerido. Portanto, não simpatizamos na nossa tradição, dogma, credo, com as expressões transubstanciação e consubstanciação. E aí, qual é a compreensão do pentecostalismo clássico? Pois bem, a posição pentecostal é que todos estes elementos, quer o vinho, quer o cálice, ou quer o pão, são simbólicos. Eles representam a figura de Cristo Jesus. Eles simbolizam o papel de Cristo Jesus. Jesus se faz espiritualmente presente nos símbolos da ceia. Essa é a posição entre os pentecostais clássicos e outros movimentos de ordem tradicional. Eu faço questão de reproduzir a fala do pastor José Gonçalves, onde ele enfatiza o aspecto memorial na celebração da ceia. Isso é, ela serve para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Muito bem, chegamos ao segundo tópico, o propósito da ceia do Senhor.
nunca é demais lembrar que Deus não trabalha sem propósito. Eu digo sempre por aqui que Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz, Ele tem um propósito definido, específico. E há, sim, um propósito na ceia. O primeiro deles, vamos refletir que é o propósito de celebrar a expiação de Cristo. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, é o apóstolo Paulo que destaca que o propósito desse momento, dessa celebração, é anunciar a morte do Senhor até que venha. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, sobre a morte, sobre o diabo. E por intermédio da morte de Cristo na cruz, todos nós fomos justificados e reconciliados com Deus. Portanto, na ceia do Senhor celebramos a vitória de Jesus na cruz, que também é a nossa vitória. E por que celebramos? Porque reconhecemos que fomos alcançados pela salvação. Isso através da graça, que é o favor imerecido. Então, toda vez que você, com dignidade, com respeito, com amor, acima de tudo, temor e gratidão a Deus, participa do corpo e do sangue de Cristo, você está declarando: Senhor, eu te exalto, eu te agradeço, porque o teu sacrifício na cruz trouxe-me vida, trouxe-me esperança, trouxe-me alegria, trouxe-me o perdão dos pecados. O outro pilar importantíssimo e propósito é que, na ceia do Senhor, nós proclamamos a segunda vinda de Cristo. A ceia proclama a sua segunda vinda. Há um sentido escatológico aqui na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja ela se seculariza, ela se torna monótona, improdutiva. Assim, na ceia do Senhor, a igreja também mantém o olhar no passado, porque essa igreja contempla a vitória de Jesus na cruz do Calvário, mas é a mesma igreja que fixa agora o seu olhar no futuro, esperando ansiosamente pela segunda vinda de Cristo Jesus. Então, ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nessa terra, que somos forasteiros nessa terra, que a nossa pátria não é aqui. Então, por mais que os dias tão difíceis como estão, que os desafios tão terríveis como estamos vendo, eles se aumentam. É a própria Bíblia que nos ensina. Há uma multiplicação da iniquidade. O amor de quase todas as pessoas está se esfriando, mas a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, ela continua proclamando a sua segunda vinda toda vez que se reúne para cercar a mesa do Senhor e participar do corpo e do sangue de Jesus. Bom, é um privilégio agora o terceiro propósito. Qual é esse privilégio? É o privilégio da comunhão, da koinonia, desse vínculo. E a ceia traz isso. Celebramos a comunhão cristã. Uma das razões que levou Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios está relacionada à questão de divisões que haviam entre irmãos daquela igreja. Havia problemas, havia muitas inquietações, os grupos estavam se proliferando, era um problema recorrente entre os coríntios. Estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo olha para toda aquela desordem, reprova tudo aquilo e o clima fraterno e de comunhão, infelizmente, tinha acabado, tinha deixado de existir. Nesses sentidos, alguns não esperavam pelos outros no momento da celebração da ceia. Toda vez que há um espírito de divisão, que há brigas, que há intrigas entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o seu sentido. Então, na ceia do Senhor é o momento onde cada um, ao fazer esse exame individual, ao reconhecer que só estaremos participando, só estamos diante da mesa do Senhor, do corpo e do sangue do Senhor, se houver em nós esse entendimento de que fomos alcançados pela graça. Então não adianta nenhuma intriga, não adianta nenhum espírito de contenda, não adianta nenhuma
possibilidade de querer, né, criar qualquer circunstância para entristecer o meu irmão. Pelo contrário, é o momento onde eu revejo os meus conceitos, onde eu peço perdão a Deus, onde eu libero perdão também àqueles que porventura, por uma situação ou outra, acabou me ferindo, me ofendendo. E nessa proposta, se assim agirmos, estaremos agradando ao Senhor. Então o propósito da ceia passa desde a lembrança da expiação de Cristo lá na cruz do Calvário, mas também na nossa comunhão com Ele, mas principalmente por acreditarmos na promessa da sua vinda gloriosa. Pois bem, queridos, estamos de volta para tecer considerações do tópico 3, falando sobre o modo de celebração da ceia do Senhor. Esse assunto é importante. Primeiro, diz respeito ao que é participar indignamente. Que compreensão é essa esboçada por Paulo na altura do verso 27 do capítulo 11 da sua primeira carta aos Coríntios? Pois bem, num primeiro momento, vale destacar que o recurso linguístico no seu original contribui muito para a nossa absorção e compreensão, no mínimo razoável, do texto. A nossa Bíblia neotestamentária, ela tem origem no grego koiné. E dentro dessa compreensão, a expressão indignamente é a tradução do advérbio grego anaxios. Na tradução original, nós estamos, portanto, diante de um advérbio que indica modo e não de um adjetivo que indica estado. Se estivéssemos dentro de uma compreensão adjetiva, característica, nenhum de nós teríamos legitimidade para participarmos da ceia. Porque, muito respeitosamente, todos os que me assistem, por melhores enquanto cristãos que sejamos, ainda somos vulneráveis, falíveis, limitados e indignos para uma proposta como essa. Mas como se trata de um advérbio, portanto, que indica modo, vejamos que, uma vez não indicando estado, esse advérbio modifica o verbo comer e está relacionado ao modo ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, palavras do pastor José Gonçalves. E qual era esse modo? Ou esse, como diz o latino, modus operandi, né? De maneira desordenada, não esperavam uns pelos outros e de maneira indisciplinada. Portanto, esses são os recursos que, por ora, refletem a ideia do fator indigno da celebração da ceia. Então, a indignidade, ela não tem caráter adjetivo, ela não revela característica, porque isso, reforço, embora seja redundante, mas necessário, seria quase que uma unanimidade. Todos nós estaríamos em pé de igualdade e seríamos indignos de celebrá-la. Mas o fato é que a indignidade aqui, indignamente, diz respeito a um advérbio que indica modo e que a essa altura reflete o comportamento dos coríntios, os quais estão elencados e já ditos em 1 Coríntios capítulo 11, versos 18, 21 e 22. Uma celebração reverente, segundo a abordagem. Se em lugar de um advérbio que indica modo, Paulo tivesse usado o adjetivo, nenhum de nós participaríamos da ceia. Eu já disse isso há pouco com os senhores. É verdade que não somos dignos, mas pela graça de Deus o somos. Ninguém seja tentado pelo fato de ser um pecador alcançado pela graça, poder participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Não é isso que o texto está nos provocando a pensar. É óbvio que existe uma análise criteriosa e uma autoavaliação que precisa ser repetida todos os dias. A propósito, o texto de 1 Coríntios reflete sobre o exame, e um exame pessoal. Examine-se a si e então coma. Então, todos os dias esse exame deve ser feito, mas com especificidade em ocasiões de celebrações da ceia, a fim de que você julgue a sua participação pelo viés
da compreensão de Paulo, apóstolo, que não faz uso do expediente adjetivo, mas de um advérbio que indica modo, ok? E por fim, nós temos a celebração festiva. A ceia do Senhor celebra a morte e a ressurreição de Jesus e não o funeral. Portanto, a ceia não é um momento sepulcral, não é um momento em que nós devemos estar abatidos, entristecidos, a não ser em razão dos nossos pecados e pelo perdão que pedimos ao Senhor por eles. Do contrário, a ceia é uma ocasião onde nós celebramos a vida. Porque se alguns outros movimentos têm os seus pioneiros sepultados, grandes nomes que ficaram registrados na história e que são conhecidos após milênios, estão devidamente sepultados, Cristo está vivo. Jesus está à destra de Deus intercedendo por nós. Aquele que não teve por usurpação ser igual a Deus, aniquilou, se humilhou, formando-se como homem, obediente até à morte, morte de cruz, ele foi exaltado soberanamente, o Senhor lhe deu um nome que está acima de todo nome e diante dele todo joelho, toda língua deve se dobrar e confessar, respectivamente, que ele é o Cristo, o nosso Senhor. Portanto, a ele a glória, a ele a honra, a ele o louvor para sempre. Amém. Muito bem, concluindo a lição de hoje, aprendemos que a ceia do Senhor é muito e ela vai muito além do que um mero encontro, de que uma mera reunião. Entendemos que a ceia do Senhor é essa ordenança e que nós, os que participamos do corpo e do sangue do Senhor, devemos fazer isso com total reverência, com total temor e muita responsabilidade. É o texto bíblico que já estudamos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Estudamos e aprendemos que aquele que come indignamente será culpado do corpo e do sangue no Senhor. O direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça concedida a cada crente. Então, você é privilegiado, você é privilegiada. Toda vez que esse ato não pode ser celebrado, ele não pode ser oferecido, esse culto, esse sacrifício de qualquer maneira. Toda vez que alguém faz de uma maneira desordenada, sem temor, sem ordem, sem respeito, há um prejuízo, há um desvio dessa proposta, mas que possamos compreender que o Senhor Jesus, Ele nos alcançou. E toda vez que nós estamos reunidos na ceia, estamos celebrando a comunhão, anunciando a Cristo e reconhecemos que somos dependentes da sua graça e misericórdia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça e que possamos viver em comunhão, unidos, exaltando e glorificando o nome de Jesus. Um grande abraço, até a próxima lição, permitindo Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.